Olá, mulher deusa. Eu sou a Marina, aqui do Tecendo Essência, e hoje eu vim conversar com você sobre algo muito importante, que é o coração aqui desse trabalho do Tecendo Essência. Eu sei que vocês adoram e que sim, é algo transformador, algo que transforma profundamente a forma que você se vê, se entende e se acolhe. Hoje nós vamos falar sobre as deusas, que nós usamos aqui como arquétipos, né? Figuras arquetípicas, que aqui no Tecendo Essência eu digo que é o fio condutor, né? Do tecer pessoal que a gente traz aqui. Essas deusas que nós utilizamos como uma grande ferramenta de autoconhecimento e principalmente como eles podem te ajudar a ousar ser a deusa que você é, a mulher deusa que você é. Com certeza você gosta desse assunto se você está assistindo esse vídeo e conhece o trabalho do Tecendo Essência, mas eu quero alertar porque o nosso trabalho aqui com os arquétipos, ele realmente é uma ferramenta para a sua evolução. A gente vai falar um pouco mais a fundo isso. Mas principalmente o que não é uma utilização do arquétipo como se fosse uma fórmula mágica. Sabe aquela coisa que você vai falar assim, eu vou pegar isso aqui porque isso vai transformar a minha vida. Vamos dar um exemplo. Eu vou me sintonizar com o arquétipo da Afrodite para eu conseguir um namorado. Eu preciso de um namorado, então quem vai me ajudar? Eu vou ter que trazer o arquétipo da Afrodite, como se fosse uma roupa que eu uso e depois eu descarto. Ou então, eu preciso do poder da Cleópatra, então é a Cleópatra que eu vou trazer. Calma lá. Os arquétipos, eles não são utilizados como uma fórmula mágica ou uma roupa que você põe e dispõe e que tá ali para que você consegue mudar, controlar e pronto, acabou. Não é isso, entendeu? Você não é um arquétipo e você não e ele não tem essa fórmula mágica, ele é muito mais complexo que isso. E aqui nesse caminhar hoje, nessa nossa conversa, eu quero aprofundar exatamente isso. Como utilizar essa ferramenta maravilhosa que nós usamos aqui no Tecendo Essência, mas de uma forma saudável, a trabalhar sim o seu autoconhecimento e ser esse fio condutor que vai tecer a sua essência deusa natural sua e não algo que pode até te desequilibrar de alguma forma, né? Porque realmente acontece, os arquétipos eles têm um poder incrível, ou então te tirar da sua essência. Você vai ver sobre isso. Mas vamos com calma. Esse é um assunto profundo, até um pouco complexo, mas eu vou trazer aqui de uma forma leve para que você possa entender e realmente colocar em prática dessa forma mais positiva. Quando falamos sobre arquétipos, nós estamos falando sobre uma força viva, tá? Primordial da humanidade. É uma força ancestral, elas fazem parte do inconsciente coletivo. Essas forças são primordiais, vamos entender mais ou menos como se fosse um molde, tá? Eu acho que dá para ficar mais fácil quando a gente pensa que é uma energia molde que estrutura toda a humanidade. Tudo que existe é um princípio da criação, pensar nisso, tá? Então, é uma energia que nos domina, a gente não tem dentro da nossa estrutura aqui humana, né? Como você delimitar o arquétipo. E o arquétipo, ele é puro, ele é neutro, ele tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, sua luz e sua sombra. E elas se expressam na forma de mitos, de deuses, de contos,
essas estruturas que estão que a gente pode ver na humanidade. Elas trazem um modo de sentir, agir e de existir no mundo através desses moldes primordiais. Então nós podemos entender as deusas não como uma característica para você se tornar essa deusa, mas sim como uma condutora para ensinar a você algo que está dentro dessa estética maior da criação. Algo que faz parte desse mundo externo, que faz parte de algo maior, que tem sua luz e sua sombra, que você aprende com ela, mas que você respeita a sua individualidade, entende? Eu gosto muito de trazer o trabalho das deusas aqui no Tecendo Essência como fio condutores, entre aspas, como, acho que um bom modo de falar, como professoras, tá? E principalmente conduzindo, não com um único arquétipo. Para ficar mais fácil, eu trago o arquétipo das 7 deusas e de outras deusas de outros panteões, mas como uma pluralidade, onde sabendo que cada deusa ela vai falar, ela vai expressar uma energia sobre uma determinada área, sobre um determinado assunto, sobre uma determinada forma natural nossa, da humanidade, porque ela traz, vamos dizer assim, esse código lá da criação. Só que se a gente fala assim, é só essa, vamos dar um exemplo assim, eu amo Perséfone, eu sinto, por exemplo, que você pode sim se familiarizar com um determinado arquétipo, no sentido de ele estar mais presente na sua vida, no seu desenvolvimento, na sua essência, mas não que ele é o único. E esse é a principal questão. Não é você trazer como um único, mas sim como uma grande, vamos dizer, a Perséfone como uma grande professora que vai ensinar sobre essa energia, que vai te mostrar os aspectos luz e sombras dessa energia, onde você vai traduzir para a sua essência única pessoal. Entende? Porque não dá para você colocar o todo no micro. Os arquétipos, eles são um mundo cada um. E eles têm uma potencialidade divina muito grande. Eles são potências energéticas. E nós somos seres humanos que estamos lidando com questões micro, questões do nosso mundo prático, em busca dessa evolução, em busca dessa individuação, entendeu? Só que nós precisamos nos conectar à nossa essência, por isso eu trago tanto trabalho do tecer essência, né? Do buscar ser a deusa que você é, e não a tradução de um único arquétipo. Essa utilização, lembra, eu gosto de trazer a utilização sempre com parênteses, né? Como professoras, como entender ali esse arquétipo como um condutor de sabedoria, onde nós vamos integrar esse conhecimento, esse sentir para nos auxiliar na condução da nossa vida, para auxiliar nos momentos principalmente em que passamos por dificuldades e que nós não sabemos conduzir, trazendo ali alguns momentos importantes. Os arquétipos, eles nos ajudam como professores para entender como podemos conduzir nessas questões e aprender, observar seu lado luz e sombra e ali sim traduzir para a nossa essência e para a nossa alma. Nunca um único arquétipo,
Por isso a pluralidade das deusas, a pluralidade desse trabalho maravilhoso, onde você é todas em uma, porque você é única. Então, vamos deixar bem claro aqui que você não é um arquétipo, você integra um arquétipo e isso faz toda a diferença no seu caminhar da evolução, que eu posso falar também que é um caminhar de individuação. Você não é nem vai se tornar uma Afrodite, uma Ártemis, uma Perséfone, uma Deméter, uma Hestia. Não, vamos colocar aqui de agora de uma forma certa. Você tem essas energias dentro de você. Você carrega elas nesse inconsciente coletivo. Então, quando eu falo, gente, de inconsciente aqui, eu sei que é um papo mais delicado, mas é algo que você não controla. Vamos dizer assim, tá naquela caixinha lá atrás, guardada, lá que veio no início da evolução do mundo. É um potencial, é uma energia primordial que tá ali, tá? É aquele arquivo ali guardadinho como um orientador que você não controla, tá? Isso que é muito importante entender isso. Mas que todas elas, todas as deusas, todas as expressões arquetípicas, elas estão ali, latentes, acontecendo dentro de você, desse inconsciente coletivo, com sua luz e sua sombra. Então, está agindo em luz e sombra. Quando nós começamos a estudar esses arquétipos, nós principalmente, a maior ferramenta do arquétipo é você entrar em contato com o quê? Com os mitos. Então, gente, é isso que eu tô falando. Não adianta você pôr a musiquinha lá para ativar a Afrodite ou a Cleópatra, ou não, né? Não é que não vai adiantar, mas assim, a melhor forma de você compreender isso, de você utilizar da melhor forma nessa sabedoria, é o que é através do próprio mito. É você conhecer o arquétipo. No mito está ali a luz e a sombra. Nas entrelinhas das histórias, nos símbolos usados, existe toda essa sabedoria. E quando você entra em contato com o mito, por isso que aqui quando a gente fala das deusas, a gente traz a história, o mito, para entender ali qual é essa energia que esse arquétipo está trabalhando. Você vê luz e sombra. E esse mito, ele é um professor. Ele vai trazer ali como esse arquétipo se desenvolve. E é aqui a grande chave, é a chave que a gente traz aqui do Tecendo Essência, utilizando esses arquétipos. Quando você decodifica isso, nos momentos em que você passa pelas suas fases cíclicas naturais, que nós temos fases cíclicas que aqui no Tecendo Essência eu falo que são os portais nossos, né? Dentro das nossas jornadas. Existem muitos estudos, vamos falar da jornada da heroína e tudo mais, né? Então, na nossa jornada cíclica feminina, nós passamos por alguns desafios internos. E esses desafios, nós trazemos esses arquétipos como verdadeiros professores e condutores para nos orientar aqui, a chegada da nossa essência deusa, tá? Essa força de individuação nossa. Quando nós nos equilibramos como seres, né, em potência divina, né? Aqui eu trago a grande sabedoria do mundo, né, que foi falada por Jesus, mas que é utilizada em todas as religiões, em todas as formas e muito utilizada em vários linhas de conhecimento, que é: vós sois deuses, posso fazer tudo o que eu faço e muito mais.
né? Que o que é isso? A sua potencialidade divina, co-criadora, mas é sua única. Você não vai, voltando aqui, você não vai virar a deusa X. Você não é a Perséfone, você não é a Hestia, você é a deusa, a sua essência. E quando você começa a fazer esse trabalho de despertar, ir reconhecer seus portais, ir aprofundando seus ciclos e vivendo seus desafios, se conectando com a sua espiritualidade natural, com a sua essência natural, instintiva, com o seu sagrado, conectando com a sua essência feminina, você vai despertando essa potencialidade que você é, que é única. É como se essas deusas realmente mostrassem ali a condução para você se ver como a deusa que você é. Nesse processo de evolução, que aqui eu falo, né? Que é um processo de evolução que nós estamos passando a nossa encarnação, né? Nosso ciclo atual, a gente vai sempre estar em evolução. É sempre o despertar dessa deusa, que tem como condutora, como professoras, esses arquétipos deusas da humanidade. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu vou gostar muito de saber. Então comenta aqui, deixa um like aqui no vídeo. E se você souber de mais mulheres que precisam entender um pouco mais sobre esses arquétipos das deusas, que isso pode ser uma boa ferramenta e principalmente que pode estar entendendo errado sobre esses arquétipos e é necessário ter esse conteúdo, compartilhe o vídeo, vai ajudar muito essas mulheres e aqui o canal. E se inscreve se você ainda não está inscrita. E se você quiser se aprofundar ainda mais, fica de olho nos vídeos que sempre saem aqui. Nós continuamos falando sobre arquétipos das deusas, nós vamos falando sobre as questões do feminino para te ajudar sempre a despertar a sua essência feminina. E principalmente nessa caminhada para você ousar ser a deusa que você é. Até o próximo vídeo.